Fala, minha gente! Firme e forte? Tudo bem com vocês? Mais de uma segunda-feira de estudo do direito administrativo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito legal, que são os serviços públicos. Exatamente, dentro da nossa base tecnológica, existe um tema lá denominado serviços públicos e hoje nós vamos destrinchar esses serviços públicos de uma maneira bem legal, de uma maneira exemplificativa, para que todo mundo guarde e entenda esse tema tão importante no estudo do direito administrativo. Lembrete, o material da aula de hoje já está postado em PDF nos arquivos na plataforma Teams. Legal? Está bem exemplificado, bem definido, bem divididinho. Baixem lá o material para ter no computador. Quem quiser imprimir, imprime. Quem quiser guardar no celular, guarda. Bem legal, tá? Então é bom assistir o vídeo, ler o material. E assim nós vamos tocando barco aí no estudo do direito administrativo. Como eu disse logo no começo, o que nós estudaremos hoje é o serviço público. E muito importante para nós de início conceituarmos o que é um serviço público, para a gente saber definir o que é e o que não é serviço público, certo? Porque uma coisa é certa. Nem tudo que possui características de serviço público, de atividade pública, pode ser considerado um serviço público. E nós vamos entender isto. Então vamos partir logo para o conceito de direito público. Primeira característica: é uma atividade material. E quando eu falo em atividade material, o que eu estou querendo dizer? Que são serviços que devem ser prestados imediatamente, de pronto pelo Estado, ou por quem faça às vezes do Estado. Atividade material. Serviços que devem ser prestados imediatamente, de pronto. E essa atividade material ela deve ser prestada por quem? Deve ser prestada por um sujeito estatal. Professor, o que é esse tal de sujeito estatal? Gente, o sujeito estatal é a própria administração pública. Quando eu estou falando de administração pública, eu estou falando na direta e na indireta, no medo e na fase, lembra? Medo. Municípios, estados, Distrito Federal e União, fase, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, o sujeito estatal que presta atividade material é a própria administração pública, direta ou indireta, ou é a administração pública prestando um serviço de maneira delegada. Ela delega para terceiros, para particulares, através de concessão, permissão, autorização, a prestação de determinado serviço público. Vamos voltar. É uma atividade material prestada por um sujeito estatal. Olha a terceira característica agora. De forma contínua. Nós já estudamos isso, hein, meu povo? Princípio da continuidade. Os serviços públicos, eles não podem ser interrompidos. Por quê? Porque são essenciais. Ora, é possível que a administração pública de uma hora para outra interrompa de maneira drástica o serviço de saúde, que as pessoas vão ao posto de saúde ou vão ao hospital e não tenham atendimento médico? É possível que a administração pública interrompa bruscamente os serviços de transporte público,
Como é que as pessoas irão para os seus serviços, irão para as suas residências? É possível que a administração pública interrompa o serviço de segurança pública? Vira uma balbúrdia. É possível que a administração pública interrompa o serviço de educação? Como é que nossos filhos vão estudar? Como é que nós mesmos vamos estudar? Por isto, uma característica dos serviços públicos é a continuidade, é a observância ao princípio da continuidade. Os serviços públicos, por serem essenciais, eles não podem ser interrompidos, meu povo. Exatamente. Mais uma característica, e essa característica é demais de conhecida nossa, visando sempre atender o interesse público. Os serviços públicos, eles visam atender o interesse público, por óbvio. Jamais um serviço público ele deve atender atender especificamente a um particular, tá? Todo serviço público ele tem como característica primordial o interesse público, o atingimento do interesse público. E uma outra característica também velha conhecida nossa, sempre respeitando o princípio da legalidade. O administrador público só pode fazer o que a lei determina. É um princípio base do direito administrativo. Então, como é que ficou o nosso conceito depois de nós termos analisado todas essas características? O serviço público é uma atividade material prestada por um sujeito estatal de forma contínua, visando atender o interesse público, sempre respeitando o princípio da legalidade. Gente, antes da gente entrar no questionamento inicial dessa aula, olha o que diz o artigo 175 da Constituição Federal. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Isso está no artigo 175 da Constituição Federal. E aquele questionamento que eu fiz para vocês no início da aula. Vamos perguntar uma coisa para nós mesmos. A nossa FUNEP, a conhecida FUNEP, ela presta um serviço público? Ela oferece o serviço de educação, não oferece? E o que vocês acham? Que ela presta um serviço público? A resposta é não, pois a FUNEP não é um sujeito estatal. Ela não é administração pública e ela nem foi delegada para prestar este serviço. Ela é uma empresa privada que atua no ramo do serviço educacional. Por isso, inclusive, ela tem que seguir uma série de normas, está vinculada lá, ela tem que prestar informações ao Ministério da Educação, mas ela não presta um serviço público, porque ela não é um sujeito estatal, ela não é nem administração pública, nem foi delegado a ela essa prestação de serviço. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado prestando serviço de educação. Como eu disse, com base nessas características do serviço público que nós estudamos, o que a gente conclui? Que nem toda atividade pública é um serviço público. Só vai ser serviço público quando a atividade for material, prestada por um sujeito estatal, de forma contínua,
visando atender o interesse público e respeitado o princípio da legalidade. Show de bola, meu povo! Vamos continuar. Vamos classificar. Quarta-feira tinha uma volta a jogar, hein? Vamos classificar o serviço público quanto à sua essencialidade, quanto ao seu objeto e quanto ao usuário. Também não tem muito segredo, gente, daquelas classificaçõezinhas que eu falo para vocês. Não precisa decorar, a gente precisa entender, e também o nome já diz tudo. Quanto à essencialidade, gente, a primeira classificação é quanto à essencialidade. Eles podem ser indelegáveis ou delegáveis. O nome já diz, indelegáveis. São os serviços públicos que somente podem ser prestados pela própria administração pública. Eles não podem ser delegados a terceiros, através de concessão, permissão ou autorização. Os serviços indelegáveis, eles só podem ser prestados pela própria administração pública, seja ela direta ou indireta. O exemplo disso é o Serviço de Segurança Nacional. O Serviço de Segurança Nacional ele não pode ser delegado, tá certo? Os serviços delegáveis, em contrapartida, gente, são os que podem ser delegados a terceiros. Energia elétrica, não tem a CPFL, água e esgoto, não tem a Sabesp, a Samar, transporte, várias empresas aí de transporte público. Show de bola, né? Gente, quanto ao objeto, serviços públicos eles podem ser classificados em serviços administrativos, serviços comerciais ou industriais e serviços sociais. Gente, serviços administrativos visam atender às necessidades internas da administração. São serviços utilizados pela própria administração pública, necessidades internas, como, por exemplo, serviço de imprensa oficial. Serviços comerciais ou industriais visam atender necessidades da coletividade no aspecto econômico. E eu vou dar um exemplo e eu vou explicar. Serviço de energia elétrica. Mas, nossa, professor, serviço de energia elétrica visa atender necessidades da coletividade no aspecto econômico? Opa! Sem energia elétrica uma indústria funciona? Sem energia elétrica uma padaria, um açougue funciona? Um supermercado funciona? Um comércio funciona? Então, a energia elétrica não é um serviço comercial ou industrial que visa atender necessidades da coletividade no aspecto econômico? É. E serviços sociais, gente, visam atender necessidades essenciais da coletividade. São os famosos serviços sociais, saúde, educação. Show de bola? E o último, quanto ao usuário, ele se divide em serviços públicos individuais e serviços públicos gerais. Também não tem muito segredo, gente. Serviços públicos individuais. Nos serviços públicos individuais, eu consigo determinar quem são os usuários deste serviço. Eu consigo falar quem se utiliza desse serviço público. Mais uma vez, serviço de energia elétrica. Eu não consigo dizer quais são os usuários de energia elétrica? Basta que a CPFL baixe lá no sistema quem se utiliza, quem paga energia elétrica. Eu consigo determinar. Eles são determinados ou determináveis. Os serviços públicos prestados de maneira individual, serviços públicos individuais, eu consigo determinar os usuários do serviço. E os serviços públicos gerais, eu não consigo determinar. São serviços prestados a toda a coletividade. Certo? Serviço de segurança pública, eu não consigo determinar quem se utiliza do serviço de segurança pública. Ela é prestado, o serviço de segurança pública é prestado para a coletividade como um todo. Serviço de iluminação pública também. Eu não consigo determinar quem se utiliza de um poste na rua, quem se utiliza do serviço de uma viatura passando na rua. É um serviço destinado a toda a coletividade. Fechou? Continuaremos aí no próximo vídeo. Um abraço.